Boa tarde, estamos aqui no mais uma quinta-feira com com a nossa live, né? E hoje estamos aqui com mais um tema muito pertinente. Hoje nós vamos estar falando sobre o Maio Laranja, né? Todo mundo tem ouvido falar sobre esse tema, esse mês, o Maio Laranja. Nada mais é do que um dia que foi designado, né, para falar sobre o abuso sexual, exploração sexual das crianças e adolescentes. Então hoje a gente vai estar falando sobre isso, que acredito que é um tema muito pertinente, né, que estamos vivendo e que, principalmente para nós que somos mães, acima de qualquer coisa, educadores, somos formadores de opinião, e a gente precisa muito estar falando sobre esse assunto, né? E acredito que isso vai ajudar bastante pessoas que estão aí passando por essa luta, né? Então hoje esse vai ser o tema da nossa live de hoje, tá certo? Então você que está chegando agora, você quiser mandar um oi para teus contatos, para teus amigos, pode chamar todo mundo para participar com a gente, tá certo? Então a gente vai estar falando sobre o Maio Laranja, né? E uma coisa que eu estava observando, que o mês de maio nós tivemos logo no início do mês de maio, o Dia das Mães, não é verdade? Logo no começo de maio, quando entra maio, muitos já pensam na família, já pensam em várias situações, inclusive o Dia das Mães, que é um dia que é o mais comentado. Mas também no mês de maio nós temos o mês da família e temos agora também esse dia, né, todo dia 18 de maio, ele foi constituído, né, o dia contra a exploração do abuso sexual de criança e adolescente. Então é isso que a gente vai estar falando hoje, porque diga-se de passagem que é um tema muito para quem está convivendo com criança, que a vida toda foi estar ali no meio de criança, de adolescente, é um tema que a gente mexe muito com a gente, principalmente para quem é mãe. Mas graças a Deus nós temos condições de falar, e não só falar, né? Temos condições de falar e de que a nossa fala se torne em ação, que não fica somente na conversa, que a gente possa também de alguma forma estar contribuindo para que isso venha diminuir. Porque nós estamos vendo, eu estive vendo aqui que as estatísticas não são boas, né? Não são boas. Muitos casos têm acontecido, poucos casos são denunciados, basicamente 10% dos casos de que ocorre de abuso, ele é denunciado, enquanto os 90% fica no anonimato. Então isso é um caso muito triste e intrigante, né? Então a gente não pode deixar isso quieto, né? A gente tem que realmente ver quem é que pode ajudar, quem está disposto a comprar essa briga, a estar lutando por essa causa. Acredito que existe muitas pessoas, muitos órgãos públicos, governamentais que estão aí. Nós temos os conselheiros tutelares, nós temos a vara da infância e da juventude que está aí pronta para ajudar, mas isso requer que haja um comprometimento não só dos órgãos públicos, mas principalmente da população, porque necessita de denúncias para poder correr atrás de uma situação dessa. Então, e hoje nós vamos estar vendo isso aqui, que o negócio é muito mais complicado do que nós imaginamos, né? E é duro a gente processar isso, né? A gente sabe que é duro a gente processar essa situação, é duro a gente digerir as situações, que as crianças que são vulneráveis ficam à mercê de pessoas, de agressores, de abusadores. É difícil, né? Dá raiva, né? Dá um pouquinho de raiva, né? A gente fica, né, um pouquinho furiosa, mas é necessário a gente abordar e que isso venha trazer um benefício para a população, e vamos ver como é que a gente pode, dentro do que a gente tem, dos nossos recursos, a gente está ajudando. Então é isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês nessa tarde, tá certo? Então, e eu vou deixar desde já os comentários que estiverem aqui, tanto pelo Instagram como pelo Facebook, a gente vai ler depois,
né? Vamos falar um pouquinho, depois a gente lê para a gente estar comentando, para a gente não perder o foco, né? Não perder o desenvolvimento da nossa live, tá certo? Então, olha só, vou passar para vocês que estão chegando agora, para quem está aí nos assistindo, sobre o Maio Laranja, né? O Maio Laranja, que é a luta contra a exploração sexual e abuso de crianças e adolescentes, que desde 2000, maio é considerado esse mês para essa luta, né? E esse mês foi estabelecido, esse mês de maio foi estabelecido por causa também da criação do ECA, né? do Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui no Brasil. E especificamente no dia 18, é o Dia Nacional desse combate, né? E esse ano, o slogan da campanha está sendo essa, né? Conhecer, né? Conhecer, deixa eu ver aqui o slogan da campanha direitinho. A gente tem que ver o seguinte, que é: esquecer é permitir, e lembrar é combater. Então, esquecer é permitir, lembrar é combater. Então, nós estamos num combate, nós não estamos lembrando, comemorando isso com alegria. Nós estamos querendo, estamos levando em consideração esse dia para um combate, para combater esse tipo de atitude que acontece contra as nossas crianças, os nossos adolescentes. E muitas vezes, muitos não fazem nada. E o slogan é isso: faça bonito, faça bonito. Então, o que nós temos que fazer? Fazer bonito, mas fazer bonito não é fazer... Eu estava pensando aqui, a gente precisa não só mobilizar o dia ou o mês de maio com as nossas artes no Instagram, no Facebook, colocar tudo laranja, vestir laranja. Não, nós precisamos combater. Isso daí não vai mudar a situação de uma criança que está sendo agredida. Isso não vai mudar. Então, nós temos que esquecer dessa luta, a gente permitir que ela consiga, que ela vá em frente, que ela ganhe força. Esquecer disso é permitir que ela vá avante. E lembrar dessa luta é combater. A gente combater, estar diante, está comprando a briga para a gente combater esse tipo de atitudes que existe, que é a agressão, que é a exploração, que é o abuso contra a criança e o adolescente. Então, e esse dia, ele foi criado porque exatamente a data ela foi designada devido a um abuso sexual que aconteceu contra uma criança em 1973, lá em Vitória, aqui no Espírito Santo, no Brasil. E esse caso foi conhecido como o caso Araceli, que foi uma menina de 8 anos que ela foi sequestrada, ela foi estrupada e posteriormente ela foi assassinada pelos homens. E diga-se de passagem que não eram homens qualquer, eram homens da classe alta, então não eram pessoas no anonimato, eram pessoas que tinham condições. Então, nesse cenário, é necessário a gente refletir sobre a importância dessa luta nessa área, porque nós temos visto que se nós esquecemos disso, nós permitimos que isso venha a estar sempre recorrendo. Então, é necessário a gente combater, é necessário a gente não só combater, mas é necessário a gente comprar a briga, a gente ficar sabendo de uma situação, denunciar, a gente monitorar, a gente fiscalizar. Por quê? Porque nós temos várias situações, nós temos vários órgãos que podem estar ajudando essas crianças que são vulneráveis a essas situações. Mas se nós não levamos, nós não fiscalizamos, se nós não monitoramos, vai ser simplesmente mais um dado. A criança vai voltar para casa, vai voltar para o ambiente onde ela está sendo molestada, onde ela está sendo abusada, onde ela está sendo explorada e não vai acontecer nada. Então nós temos que fazer da nossa voz uma ação, se tornar uma ação, não ficar somente na conversa. Então, para isso, o que eu vejo na minha responsabilidade? Tem como a gente mudar essa situação? Tem como a gente comprar essa briga? Nós temos
temos que estar diante disso, nós temos que estar ali, não, eu não aceito isso. Eu digo isso até porque a maioria das pessoas que me conhecem sabe que nosso envolvimento sempre foi com crianças, com adolescentes, e a gente muitas vezes ficamos sabendo de casos de permissão, né, da permissividade da família, ou do descrédito na fala daquela criança, que é o mais complicado de tudo, né? E a criança fala, muitas vezes não é acreditada. Então a gente tem que fazer valer o direito dessas crianças e dos adolescentes. Temos sim o estatuto da criança e do adolescente, mas ele tem que ter voz, ele tem que ter alguém que compre, que fala, não, está aqui, ó, está aqui, e essa criança não pode passar por isso, né? Em uma pesquisa, isso aqui foram dados que eu levantei, que a gente está vendo, em uma pesquisa realizada foi revelado que cerca de 24% dos agressores das crianças são os próprios pais, padrastos, e aproximadamente 32% são amigos ou conhecidos da vítima. Para vocês verem como que isso é um caso muito, muito triste, porque quem deveria proteger é quem está agredindo, é quem está abusando, né? Porque a maioria está dentro da própria casa. E esse dado mostra que o abuso pode ocorrer majoritariamente no âmbito privado da criança, né? Na própria casa dela. Não é no lugar ermo, não é onde ela, no desconhecido, é dentro de casa. E por isso é muito difícil haver a identificação desses atos. É muito complicado, já que a maioria das crianças, elas sofrem o quê? Elas sofrem ameaças, né? A maioria das crianças, dos adolescentes que passam por esse trauma, eles sofrem ameaças por parte do seu agressor. E ameaças muito, muito doloridas, muito difícil para uma criança e para um adolescente digerir. Então, aquele que deveria estar protegendo é aquele que está abusando, é aquele que está ali agredindo a criança, né? Então, e segundo essas pesquisas também, 88% dos agressores são do sexo masculino. E a maioria das vezes trata de tios, de avós, de pais que estão ali, né, constantemente com a criança. Então é difícil, é muito complicado. E o Brasil, diga-se de passagem, no Brasil esse é o quarto crime mais cometido contra as crianças e jovens. E a maioria dos casos ele é praticado contra o público feminino, as meninas, as adolescentes que sofrem mais com isso. E geralmente a vítima, ela sofre calada, quieta, envergonhada. Muitas vezes as vítimas são ameaçadas por esses agressores, que na maioria dos casos convivem com ela, né, de forma muito próxima, no ambiente familiar. Então ela fica acanhada, ela fica envergonhada. E diga-se de passagem, quando não ela denuncia, quando ela fala, ela não é acreditada, né? Deixa eu ler aqui um comentário da Janaína. É necessário que os responsáveis das crianças fiquem atentos aos sinais, que qualquer adulto que perceba situações de risco é abuso infantil. A pesquisa está corretíssima. A maior parte das agressões que a gente está falando, né, está dentro de casa. Então, nós temos que estar ali atenta às situações, aos sinais, porque as crianças, os adolescentes, eles dão sinais, é o que nós vamos ver agora. Quais são os sinais? Como que eu posso identificar que uma sobrinha, que uma vizinha, que uma aluna minha está passando por esse tipo de abuso? Como é que eu posso identificar isso? Então a gente vai ver aqui, porque as crianças, eles dão sinais, eles vão estar dando sinais de que eles estão passando por essa situação. Então, e a gente vê o seguinte, que a maioria das vezes, essas crianças dão sinais e elas não são ouvidas. Então a gente precisa estar atenta, né? Por isso existe o conselho tutelar. Mas eu estava vendo sobre esse assunto, que muitas coisas, tudo que acontece contra a criança e o adolescente, a sociedade, a população, ela tudo leva para o conselho tutelar, como se o conselheiro tutelar ele tivesse a condição de resolver aquele problema. O conselheiro tutelar ele está ali para resolver, mas nós temos
são casos de crimes que tem que passar por uma outra situação, por uma outra jurisprudência, que os conselheiros estão ali sim para ajudar, para fiscalizar, para apoiar, para reter, para tirar aquela criança daquele ambiente, para poder tomar uma atitude, mas muitas vezes eles ficam vulneráveis, porque dali para diante existe coisas que não dependem somente do conselheiro tutelar. Existe de outras situações. Então, por isso que nós temos que ver os órgãos fiscalizadores, nós temos que ver o nosso sistema governamental, para poder ver que política está sendo feita para dar assistência para essas crianças e adolescentes que estão passando por essa situação, né? Então, e essa campanha tem como essa data oficial, dia 18, que foi inspirada, né, aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma fragilidade, né? A criança é muito frágil. Então foi criada essa data, né? E aí de repente você pergunta, Márcia, mas por que foi criada a data, foi falado que esse mês é o mês laranja? Por que foi colocada essa cor, né? Porque nós temos o Outubro Rosa, temos essa coisa toda. Então por que para a criança foi colocado a cor laranja, né? Pelo que eu fiquei sabendo, é porque a cor laranja é uma flor muito conhecida no Brasil, que simboliza a fragilidade e a vulnerabilidade. Então ela foi colocado isso para simbolizar as crianças, né, e os adolescentes, que são crianças que realmente ficam vulneráveis e frágeis a essa situação, né? E que nem a gente estava falando, nós temos que ficar atento aos comportamentos dessas crianças, né? A gente tem que ficar atento. A Janaína está falando, o Ministério Público precisa fazer intervenção, é verdade, né? Somente o conselheiro tutelar, o conselho tutelar, ele não consegue agir sozinho. Ela precisa de uma política pública, precisa do combate, precisa de uma ação, precisa de uma comissão, precisa de alguém que fala lá, que vai lá e dê voz, porque somente o conselheiro tutelar, ele faz tudo que ele pode, mas existe coisas que passam daquilo que ele pode fazer, né? A Aline está falando, é preciso combater, denunciar, dialogar com as crianças sobre os cuidados com o próprio corpo, sobre não permitir toques, sobre o que é carinho e o que não é. Então a gente precisa fazer com que essa nossa conversa hoje não fique somente em conversa, ela tem que se tornar em ação, tá certo? Então, nós estamos dispostas a isso, estamos lutando, estamos comprando briga para a gente poder estar diante dessa situação, né? Defendendo as nossas crianças, defendendo nossos adolescentes, defendendo a família acima de qualquer coisa, porque uma criança que passa por uma situação dessa, de repente ela tem uma família muito difícil, uma criança que tem uma família estabilizada, uma família, como é que se diz, perfil, como é que eu posso dizer, perfeito ali, ela está passando por isso. Normalmente isso acontece dentro de uma família que está totalmente desestruturada, que é uma outra situação que nós estamos à frente, queremos estar à frente disso, de estar ajudando as famílias, ajudando as mulheres, que muitas vezes essas mulheres também são vulneráveis, as mães muitas vezes são vulneráveis, não tem como agir a favor do seu filho, porque ela está com pés e mãos atados. Então a gente precisa disso. Precisa de política pública para combater isso. E uma outra coisa, a Elaine está falando, muitas vezes a criança, o adolescente não fala por medo do que vai acontecer com ela ou com os pais delas. Então a gente vai estar vendo isso aqui. Então o comportamento dessas vítimas, das crianças, eles mudam radicalmente. Você pode falar assim, mas como que eu posso ver os sinais? Como é que eu posso detectar que uma criança está passando por isso, que uma adolescente está passando por um abuso sexual infantil? E só para a gente estar aqui dando uma esclarecida, existe o abuso sexual e a exploração sexual. A exploração sexual infantil, tanto quanto o abuso, está tudo dentro desse mês laranja. Por quê? Porque muitos pais são coniventes
e levam a criança, exploram a criança, adolescente, sexualmente para trazer dinheiro para dentro de casa. Então isso aí é a exploração sexual, que muitas vezes é feita até com a permissão de pai, de parente, ou até de aliciadores que aliciam as crianças, até mesmo por troca de drogas, é ou não é? Vende o corpo, aquela criança vende o corpo, ela está sendo explorada, troco de algo, de algum recurso para ela sobreviver ou para sustentar. Então ela está sendo explorada. Essa é a exploração sexual. O abuso sexual é quando a criança ela é abusada abusada sem consentimento ou sem ela saber que está sendo abusada. Porque existem muitas crianças que ela pensa que ela não vê que aquilo ali está sendo um abuso. Ela pensa que aquilo de repente é o carinho, porque ela está vendo é o pai dela, é a figura dela, é o herói dela que está ali fazendo, tocando nela, e ela está achando que aquilo ali não é um abuso sexual. Ela está achando que aquilo ali é um carinho. Então, e as crianças ficam vulneráveis a isso. Então isso é um abuso, porque tem um adulto abusando de uma criança, abusando dela. Então a gente precisa combater isso, o abuso infantil. Então as crianças elas mudam radicalmente o seu comportamento. Ela torna-se calada, distante, como se perdesse o brilho da infância, que é o mais bonito da gente ver numa criança. É uma criança sorrindo, é uma criança sem malícia, é uma criança totalmente, alegre. Quando a criança ela sofre, está passando por abuso sexual, ela perde todo esse brilho. Você vê uma criança acuada, ela perde o rendimento escolar, ela se afasta dos colegas, dos professores, elas vivem amedrontadas, elas vivem totalmente acuadas. Os adolescentes que você vê calado, que você vê amedrontado, que você vê recuado, você pode ter certeza que ali tem algo acontecendo. Márcia, mas tudo isso daí é o abuso, pode ter tem algum trauma acontecendo, porque a criança ela demonstra com as suas atitudes, né? E tais abusos e violências são relevantes quando se analisa dados sobre depressão, sobre suicídio entre criança e adolescente, porque uma criança, quando passa por uma situação dessa, a primeira coisa que ela pensa é não querer viver. Não querer viver. Então a gente não pode ficar calado, né? Então a gente tem que estar sempre ali vendo. Se você, eu falo principalmente para você que é educador, para você que é professor, para você que convive com crianças, então você tem que estar atento a isso. Você tem que estar atento. Se você vê algum desses sinais que nós vamos falar agora, eu acredito que de repente possa ter alguma conselheira tutelar, Mônica está ali, e quiser deixar seu comentário, quiser falar sobre o que eu vou falar aqui, se tiver algo mais relevante para poder estar falando, para poder estar ajudando, seria interessante. Por quê? Porque nós temos que fazer com que reconheçam os sinais desse abuso sexual infantil, para a gente ter a consciência de atitude que nós devemos tomar, né? E as medidas de prevenção também, que é importante, não é verdade? Que você saiba quais os principais sinais e avisos que uma criança e adolescente pode transparecer no caso de estarem sendo abusado. Então vamos lá. Um dos primeiros sinais que as crianças que estão passando por essa situação, ela começa as brincadeiras dela. As brincadeiras dessas crianças, elas normalmente são brincadeiras sexuais pertinentes, né? Que ela não sabe, ela perdeu a pureza, ela só sabe, na cabeça dela só tem aquele trauma, então ela traz isso para as brincadeiras delas, né? Ela fala, muitas delas possuem um comportamento bastante característico, pontuado por insinuações, por brincadeiras relacionadas a órgãos genitais, ilustrações desses órgãos também, ou até mesmo a menção do assunto frequentemente. Normalmente as crianças que sofrem abuso
sexual, a brincadeira dela passa a estar sempre nesse ambiente, nessa conversa. Então ali você já pode ver que é um sinal, está acontecendo alguma coisa. Por que essa criança e esse adolescente está tendo esse tipo de brincadeira tão precoce? Que nesse momento não era para ela estar falando sobre isso. Ela deveria estar falando sobre uma outra brincadeira. Então, e aí você começa a detectar, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento a isso, né? E um outro sinal muito comum é a queda repentina no rendimento escolar. Normalmente essas crianças, quando elas estão passando por essa situação, o rendimento escolar dela vai a zero, vai lá embaixo, né? Então, assim, a gente tem que estar atento, observar tanto nas crianças como nos adolescentes, a falta de interesse, o péssimo desempenho nas notas, nos estudos. Então, tudo isso daí é um sinal. Significa que toda criança que está passando por situação, que está ruim nos estudos, está sofrendo abuso sexual? Não, mas normalmente aquelas que estão passando, ela dá esse sinal, correto? Então, a gente tem que estar vendo isso. Então, também afeta o lado espiritual, o lado emocional, psicológico, e por isso as atividades das crianças, que seria normal para a idade, são vistas como algo desanimador. Então, o comportamento dela, elas não conseguem produzir na escola, o desempenho dela é lá embaixo. Deixa eu ver o que a Jana está falando. As crianças que reproduzem os comportamentos adultos, logo reproduzem o que vivenciam e experimentam. Então, elas vão passar, as brincadeiras dela vai ser isso daí. O comportamento dela vai ser um comportamento de adulto, que é aquilo que ela está vivendo, é a realidade dela, né? Então, a Mônica está falando. A Mônica, ela é conselheira tutelar lá da Regional da Pampulha, lá em BH, lá em Belo Horizonte. Ela está aqui falando, esse mês é o mês da conscientização para que a sociedade fique atenta aos comportamentos das crianças e adolescentes e se notarem algo diferente, como exemplo citado. Então a gente tem que estar atento a isso. Então a gente não pode deixar passar desapercebido. Mas eu não sou professora, eu não sou educadora, eu não convivo com criança, mas eu tenho dentro de casa, eu tenho uma vizinha, eu tenho um sobrinho que eu tô vendo que ele tá tendo tá dando esses sinais. Então, qual que é o seu papel? Nós vamos falar na frente, o que você pode fazer para estar ajudando, né? Então, um outro sinal que essa criança que está sendo abusada, ela deixa pra gente. Ela tem medo dos adultos do sexo oposto, né? Ela tem medo. O medo é característico nesses casos, uma vez que, além dos abusos, o agressor pode tratar a situação à base de ameaça. Então, a criança ela fica amedrontada, ela fica coagida, ela fica encurralada. Então, por isso, se a criança ou adolescente demonstrar extremo medo por adultos do sexo oposto, também pode ser um sinal dessa exploração ou da agressão sexual. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Então, se você vê com a criança, toda vez chegou uma pessoa, é uma menina, que toda vez que chega um rapaz ou um homem perto dela, ela se esconde atrás de você, ela abaixa a cabeça, ela fica com medo, você já tem que ficar atenta. Você tem que ficar atenta. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, isso é muito... Isso são sinais, né? E uma outra coisa, o isolamento social e dificuldade de construir relacionamento. Normalmente, essas crianças, elas são extremamente quietas, tímidas, com costume de colocar a culpa em si nas diversas ocasiões. Tudo que qualquer coisa, a culpa é sempre dela. Além de ser extremamente submissa, geralmente possui muita dificuldade de construir amizades e até mesmo um relacionamento saudável com os pais. Essa criança ela tem essa dificuldade de construir esses relacionamentos. Muitas delas permanecem fechadas até a fase adulta. São crianças totalmente retraídas e possuem uma grande dificuldade de confiar nas pessoas, né? Uma vez que seja pela consequência do abuso. Então essa criança ela é totalmente fechada, ela não tem amigos, ela se fecha dentro dela e muitas vezes ela leva isso daí para onde? Para a fase adulta. Ela é um adulto totalmente reprimido. Então esse também é um dos sinais. Um outro sinal muito evidente que vocês
que podemos notar numa criança que sofre abuso é os hábitos dela, os segredos dela. Então, boa parte das vítimas, elas costumam guardar segredo praticamente de tudo. Ela não consegue compartilhar o seu dia a dia com ninguém. Ela não consegue falar do seu dia a dia com ninguém. Ela é uma criança que guarda esse segredo. Além disso, ela apresenta hábitos desregulares e anormais no âmbito assim, da alimentação, das vestimentas. Muitas comem mais, outras comem menos. Na aparência, ela nega-se a vestir apropriadamente ou até mesmo tomar banho, cuidar da higiene. Então, tudo isso daí que são hábitos naturais de uma criança começa a ser acentuado nessa criança que está passando por esse abuso, né? A Janaína está falando assim, as crianças reproduzem comportamento adulto, logo produz, foi aquilo que a gente leu. Então, essa criança, o que ela faz? Ela não consegue compartilhar com ninguém o seu dia a dia, porque ela sabe que se ela falar alguma coisa ali, ela vai estar falando do ato que ela está sofrendo. Então ela leva isso. Então quando você vê uma menina que ela não quer se arrumar, que ela não quer se vestir apropriadamente com a idade, que ela não quer compartilhar, ela não quer falar nada da vida dela, porque tem alguma coisa ali que está escondendo. Então é um sinal que nós temos que estar atento a isso. Até mesmo nas coisas mais básicas do dia a dia da criança, que é tomar banho, que é cuidar da sua higiene pessoal, ela negligencia. Então é uma criança que está totalmente triste, deprimida por aquilo que ela está passando, né? Então, com base nisso, a gente tem que tomar algumas atitudes, né? Com o objetivo da gente prevenir esses casos e lutar contra esse mal terrível que se acomete, né, nessa parcela da população que são nossas crianças, nossos adolescentes, que acaba crescendo com traumas e um desenvolvimento muito grande, né? O trauma é pro resto da vida. Nós temos vistos que muitas crianças, hoje mesmo a gente vê na igreja pessoas que contam testemunho de como elas eram abusadas e como foi que ela conseguiu se livrar desses traumas. Então é um trauma pro resto da vida, né? Deixa eu ler um comentário aqui da Janaína. As memórias infantis vão se construindo com os traços do abuso e assim o medo, a angústia, o distúrbio, a timidez vão crescendo dentro delas e com elas. É verdade. A Mônica diz, o abuso é crime, deve ser denunciado. Então a gente tem que estar, com base nessas informações, nós temos que ter um objetivo de prevenir, de a gente combater isso. Esse é o tema desse Maio Laranja. Combater, a gente ter conhecimento e combater. Não é a gente saber que está passando e permitir que isso continue. Não, a gente tem que combater. É um crime que a gente tem que denunciar, que a gente tem que estar atento, que a gente tem que comprar a briga, porque são vulneráveis. São crianças que não têm voz, que não tem quem se defenda. Aquele que ela achava que poderia estar defendendo, que poderia cuidar, que poderia estar ajudando, é aquele que está fazendo ela sofrer, né? Então, e uma outra coisa que eu gostaria até de conversar com vocês é sobre isso. Não basta a gente ensinar nossas crianças a conviverem longe de estranhos, porque normalmente assim, olha, não aceita nada de estranho, não senta no colo de estranho, não entra dentro do carro de estranho, não conversa com estranho. Isso tudo é os conselhos que uma mãe dá, que os avós dão. Olha, estranho você não conversa, você não sabe com quem que você está conversando. Mas normalmente a criança sofre o abuso não é por um estranho, é por uma pessoa muito bem conhecida. Muito bem conhecida. O abusador está dentro de casa e muitas vezes essa criança recebe esse abusador como padrasto, como um tio, para dentro de casa, ocupando o lugar de um pai, e ele acaba sendo aquele inimigo
vamos se dizer assim, a criança acaba morando com o inimigo dentro de casa. Então, quando a gente fala, previne as nossas crianças de não conversarem com o estranho, de não aceitarem nada de estranho, não entrar dentro de carro de estranho, excelente. Mas nós temos que estar atentos, porque os estranhos a gente sabe que podem estar fazendo alguma coisa contra elas. Mas e os conhecidos? E os conhecidos? Como que a gente pode fazer para poder ajudar as nossas crianças? Que muitas vezes elas não querem denunciar, porque elas não vão dar crédito a essa criança. Que normalmente é assim. Normalmente é quando uma criança denuncia, fala alguma coisa, a criança está inventando, é uma história da cabeça dela, entendeu? E a mãe muitas vezes não quer acreditar que o parceiro dela esteja fazendo isso com a filha. Acha que que o menino está sendo o quê? Mentiroso. Você está inventando conversa. Então a criança muitas vezes se cala. E na maioria das vezes, como diz a Mônica, que na maioria das vezes, dos casos, a maioria, o abusador é bem próximo, está ali pertinho da criança. E nesse período de isolamento social, a gente buscando pesquisa, buscando ver, houve um crescimento de abuso e exploração sexual infantil muito grande. Cresceu muito. Por essas crianças estarem mais tempo junto com esse agressor. Mais tempo junto, porque não tem para onde ela fugir, ela não pode ir para a escola. De repente, ela ficava um período na escola, ela estava longe do abusador, mas hoje não tem escola. Hoje não tem escola, hoje ela está o dia inteiro, 24 horas, convivendo com essa pessoa dentro de casa. E uma coisa, um dado que eu estava vendo, que somente 10%, para vocês verem como que o negócio é complicado, somente 10% dos casos de abuso e exploração sexual infantil é denunciado. E os 90% que estão no anonimato? E os 90% que não falam? Com medo, né? E que nem a Lene, pior ainda, nessa pandemia, muitas crianças estão em casa, e é verdade, que na maioria das vezes é alguém muito próximo, isso é dolorido, isso é triste. A gente não é uma data para a gente comemorar, é uma data para a gente combater. O 18, o mês laranja, o mês de maio, o mês laranja, não é uma data para a gente estar combatendo, é uma data para a gente estar comemorando, é para a gente estar combatendo, porque é algo que é estarrecedor, é algo que deixa a gente indignada por causa disso. Então a gente não pode ficar calado. E muitas mães também se calam, como a Jana está falando, pois temem a violência doméstica ou porque depende financeiramente dos seus parceiros. É verdade, Janaína. A maioria dessas mães são coniventes com isso. Por quê? Porque para onde que ela vai com essa filha que está sendo abusada? Para onde que ela vai? Não é verdade? Então a mãe acaba se calando porque depende financeiramente. Eu estou falando isso porque eu já atendi mãe assim que disse: para onde que nós vamos, minha filha? Atendendo a mãe e a filha, para onde que nós vamos? Nós não temos para onde ir. Eu acredito em você, mas para onde que nós vamos? Então nós não podemos deixar que essa mãe, nós temos que dar esse suporte para essa mãe. Por isso que nós estamos falando de política de governo, para poder ajudar essa família. Nós temos que estar sempre atentos a isso, nós temos que estar pessoas que possam fazer algo por essa família, por essa mãe. Então tem que existir essa política de governo para a gente poder estar levantando isso, né? Deixa eu ver aqui que a Lorena está falando. A Lorena disse: devemos orientar as crianças a falar tudo o que acontece com elas. Temos que deixá-las ter essa segurança em nós. Para elas terem essa segurança, elas só vão se abrir com quem elas têm confiança. E é verdade. E uma coisa também, Lorena, que eu estava vendo, que é o seguinte, que muitas crianças, elas sofrem esse trauma. Ela sofre o trauma de estar sendo abusada, e todas as vezes que ela vai contar o assunto, ela sofre mais um trauma. É ou não é? Então, nós temos que estar muito próxima das nossas crianças. As educadoras, os professores, os educadores têm que estar próximos dessa criança para você se fazer dela essa pessoa de confiança, porque ela não vai se abrir com qualquer um. Ela vai se abrir com quem ela tem confiança. E nós temos que conhecer
Por isso que tem esses pontos, nós temos que saber abordar essa criança, saber que sinais que ela está mostrando para a gente poder ajudar. Então, se a gente tem que ver isso, né? E uma outra coisa que normalmente dizem, né? Não sei se a Mônica pode falar alguma coisa. Normalmente, se a criança consente e diz não, é porque gostou, então não é abuso sexual, alguém falando. Que muitas vezes fala assim, não, mas é porque ela gostou, ela não disse não. Então isso isso não é abuso sexual, isso é abuso sexual. Isso é abuso sexual. Então, qualquer ato que venha infringir a criança é um abuso sexual. Então a gente tem que estar atento a isso. Então muitos falam, não, mas ela não falou nada, a carne é fraca. Então as crianças, muitas vezes, os abusadores, os agressores, eles têm essas desculpas. Eles têm essas desculpas. E isso a gente não pode aceitar, né? Deixa eu ver aqui. A Mônica está falando. A Mônica é conselheira tutelar lá da regional da Pampulha, em BH. Então ela está falando. Essa é a preocupação no momento. As crianças estão em casa junto com o abusador. Então a gente tem que estar atento. Vitimização sexual nunca é culpa ou responsabilidade da criança. Nunca é. Nunca vai ser. Nunca vai ser. O agressor sexual tem a inteira responsabilidade pelo crime, porque isso não é um ato normal. Isso é um crime. Isso é um crime. Qualquer que seja a forma que por ele assumida. Qualquer que seja a forma. Então, muitos abusos não se dão, como é que eu posso dizer, muitos abusos se dão sem a força física, sem usar a força física. Muitas vezes não é necessário, vou abusar, pegar a força. Não, muitas vezes não é assim. Mas não deixa de ser um abuso sexual. Por mais que seja, mas ela não sofreu nenhuma resistência. Não, é abuso sexual, isso é crime. Isso é crime, isso daí é desculpa do agressor, do abusador. Então nós não podemos consentir isso, nem deixar que isso passe pela nossa cabeça. É criança, é adolescente, então a gente tem que comprar a briga, porque ele não está na fase de ter essas experiências sexuais. Por mais que fale, ela permitiu. Se é uma criança que está lá sendo coagida para vender o corpo na exploração sexual, é crime. Seja pelo pai, pelo responsável, seja lá quem for, aquela pessoa que está liciando ela ali, é crime, é uma criança. Isso está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Está sendo abusada, mas ela não sofreu nenhum, ela não teve nenhum tipo de reação. Não, mas é um abuso sexual. É um abuso sexual. Então, nós temos que estar atentos a isso, né? Então, se você quer ajudar na luta contra a exploração sexual da criança, do adolescente, deixa eu passar para você algumas coisas que você pode fazer. Umas coisas que você pode fazer para ajudar essa criança vitimizada. Primeira coisa, acreditar nela. Todas as vezes que uma criança falar que ela está passando por um abuso sexual, está sendo assediada, acredite nessa criança. Pode acreditar. Alguma coisa está acontecendo. Ela não vai estar mentindo ao ponto de falar isso. Ou não veja isso como, tá falando, essa menina fala demais. Não. Se em algum assunto ela tocou, ela falou sobre isso, acredite nela. Não culpe jamais essa criança. Mostre para ela que ela não está só. Deixa ela falar sobre os seus sentimentos. Incentive ela a participar da conversa, de uma terapia, de ajuda, né? E também, tudo isso aí você vai ajudar a criança. É você acreditar. Não, pode falar, a tia está acreditando. A professora está acreditando. O que está acontecendo? E ela vai ver, não, alguém está querendo dar ouvido ao que está acontecendo comigo. Mas muitas vezes a criança joga uma conversa no ar, ninguém acredita. E aí fica no descaso, né? Então, reforçar sempre as atitudes positivas dessa criança. Incentivar essa criança a autoconfiança, né? Dizer o quanto que ela é importante, o quanto que ela é valiosa. E você está sempre fazendo com que essa criança ela venha se valorizar. Dizer
Dizer e permitir que ela seja diferente, respeitando o jeito dela ser. Porque muitas vezes as crianças são acaladas, mas você, não, você pode ser diferente. E você vai conquistando aquela criança para você poder ajudar. Então, explicar que existem outras crianças que também passam pelos mesmos problemas, pelos mesmos precalços. Olha, não é só você não. Existem milhares de crianças que passam pela mesma situação. O que a gente pode, o que eu posso fazer para te ajudar? Explicar também para essa criança entre a sexualidade e o abuso. De repente ela está pensando que ela está desenvolvendo a sexualidade dela, não, muito pelo contrário, ela está sendo abusada e alguém já falou para ela que não, que isso daí não é abuso. Permitir que essa criança venha desabafar e reconhecer esses sentimentos que ela tem. Então você tem que permitir que ela venha desabafar. Permitir também que a criança ela esteja ciente do direito dela, que ela possa participar. Não, você tem direito de brincar, você tem direito de ser uma criança, você tem direito de falar, você não pode ficar calada. Então a gente tem que poder, é assim que a gente vai poder ajudar essas crianças. Então a gente tem que valorizar e fortalecer esses vínculos sociais e familiares, né, os positivos, protetivos, que muitas vezes estão enfraquecidos e levando essa criança a passar por essa situação, né? Então a gente tem que estar sempre pronta para poder ouvir, né? Então essa é a nossa posição diante desse maio laranja, né? A gente tem que estar sempre ali, a gente tem que fazer a nossa voz valer, a gente tem que tomar atitudes, né? Política pública para poder ajudar dentro da condição dessas crianças, porque elas que esse crime venha mudar a estatística dele, que é tão grande dentro do Brasil. Então a gente sabe que muitas vezes é complicado, que nem a Janaína falou, muito complicado. Muitas mães conhecem uma pessoa e já leva para dentro de casa, não sabe quem ele é, né? E ali a sua filha está passando por essa situação e você, de repente, nem está imaginando quem que você levou para dentro de casa. E quando você vê, o estrago já foi muito grande. Então é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Se você desconfiar de algum caso desse, não silencie, não fique calada. Conversa com essa criança, interage, não julgue essa criança. E se você tiver certeza que essa criança está passando por essa situação, não se cale, denuncie. Nós temos o Disque 100. O Disque 100 a denúncia contra a criança. Se você discar 100, você vai estar o quê? Você vai estar ajudando essa criança que está sendo abusada. Então, o que nós queremos? Que você venha juntar a nós que estamos aí lutando pela causa das crianças, dos adolescentes. Nós temos os conselheiros tutelares que estão aí, os conselheiros que estão aí lutando. Então, precisamos cada vez mais nos unir. As crianças de hoje, os adolescentes de hoje são os nossos futuros. Imagina essas crianças e o futuro todo traumatizado, todo... Não tem como, não tem como, tá certo? Então, esse é o tema de hoje. Que você, sabendo, não se cale. Ajude-nos a combater essa violência, essa agressão, esse abuso, essa exploração sexual infantil, que é um crime. Isso é um crime. A gente não pode ficar apática, calada diante desse crime. Há nossos vulneráveis, as crianças que estão aí fragilizadas, vulneráveis a essa situação, a esse trauma, tá certo? Eu sei que é um tema que a gente pode estar falando e a gente não vai, sempre vamos ter mais assuntos para falar, porque é algo que mexe com a gente, principalmente nós que somos educadores, professores, que estamos aí diante de crianças, que estamos convivendo com criança. Nossa vida sempre foi estar fazendo parte da educação infantil de uma criança. Então não deixe que isso venha passar diante dos teus olhos e você não fazer nada. Disque 100 é o Disque Denúncia, tá certo? E para encerrar, eu gostaria de deixar uma passagem aqui, bíblica falando, tá? Para vocês que estão aí nos ouvindo, para a gente finalizar. Lá em 2 Timóteo 3, de 1 em diante até o 6, diz o seguinte: sabe, porém, que, olha só, lá na Bíblia, 2 Timóteo 3,
Saiba, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, que são os tempos que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo um tempo difícil, nós não estamos vivendo esse tempo aí que ninguém imaginou que poderia estar passando. Por mais que nós já temos conhecimento do Apocalipse, das coisas, mas a gente não achou que seria uma realidade tão presente, tão perto e tão rápida, né? Que ainda não é, né, o Apocalipse, mas é algo que a gente pode ter imaginado, né? Então, o tempo seriam trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Que são esses abusadores? Eles não têm afeto natural nenhum, irreconciliáveis, não tem reconciliamento com eles, caluniadores, incontinentes, cruéis, são homens cruéis. Então os tempos são trabalhosos, sem amor para com os bons, que são as nossas crianças, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, normalmente, essas pessoas, os abusadores, têm essa aparência de piedosos, de pessoas boazinhas, de pessoas carismáticas, de pessoas que fazem o bem. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tem nada de bom. Não tem nada de bom, é só a casca. Está querendo a presa fácil. Destes, olha o conselho que Deus dá. Destes, afasta-te. Vai para bem longe. Se você vê que uma pessoa só tem cara de bonzinho, mas não é bonzinho, sai fora dessa pessoa. Sai fora, afasta-te. Afasta-te. Sabe por quê? Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Então, muitas vezes, esses homens cruéis, blasfemos, soberbos, orgulhosos, tendo aparência de piedosos, não são levados, são introduzidos dentro das casas de mulheres loucas. A Bíblia fala, mulheres loucas. E acaba o quê? Trazendo esse transtorno todo para uma criança. Então, quando você vê isso, afasta deles, afasta dessa pessoa. Afasta, é o conselho que Deus dá. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dele. Afasta-te, que não vai te trazer nenhum bem. E se você está ouvindo isso daqui, você sabe que você conhece uma criança, conhece uma adolescente que está passando por uma situação dessa, e você tem o Disque 100, para você fazer a sua denúncia. De repente você está aqui e você quer conversar com algum conselheiro tutelar, você não sabe como, que atitude tomar. Aqui dentro da nossa live, nos nossos comentários, nós temos a Mônica. A Mônica, ela é uma conselheira tutelar e ela chama ela no particular, ali que ela vai estar ali sempre, vai estar te dando orientação ao caminho que você deve tomar, para que você venha livrar essa criança e esse adolescente desse abuso, dessa exploração sexual, que é o mês de maio que nós estamos combatendo, não estamos comemorando, estamos combatendo, tá certo? Olha, eu deixo aqui meu abraço e na semana que vem nós vamos ter uma live muito especial. Hoje nós falamos sobre o mês Maio Laranja. Semana que vem a gente vai estar falando sobre a família, que é algo que eu gostaria que todos vocês convidassem seus parentes, seus familiares, para a gente estar falando sobre esse tema, tá certo? Olha, que Deus abençoe vocês e obrigado por estarem comigo durante esse momento. Até a próxima, até quinta-feira que vem.